Olá, vamos lá então dar continuidade, é quase uma aulinha, né, gente? Essa questão da ansiedade. O assunto é muito grande, é muito vasto. Eu devo dizer aqui para vocês que eu não vou falar tudo tão detalhadamente como deveria, porque aqui não é uma aula, é apenas para que vocês despertem em vocês a questão do autoconhecimento. O objetivo deste canal é sobre o seu desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. E para a gente falar um pouquinho mais da ansiedade, dar continuidade, nós vamos o quê? Aguardar a vinheta. Roda a vinheta! Voltando, vamos lá, gente? Então é isso, né? A gente tem que estar atento nas questões da ansiedade, porém, lembrando que a ansiedade, ela é alguma coisa que vem muito sutilmente. Nós podemos experimentar sentimentos de ansiedade, nós podemos estar ansioso e podemos sofrer de um transtorno de ansiedade, tá? Esse último você deve estar diagnosticado por um profissional muito bom, tá? Um profissional sério, comprometido. Eu falei em vídeos atrás sobre rótulos e é algo do qual a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de rótulos, ok? Então, no caso da ansiedade, mais do que nunca. Então, nós experimentamos alguns sintomas, e eu falei desses sintomas que são divididos em quatro grupos ou subgrupos, nós podemos chamar. Estes grupos, eles serão quais, né? Nós podemos pensar no físico, sintomas físico, sintomas comportamentais, sintomas cognitivos e sintomas emocionais, tá? E aí, gente, toda aquela situação que foi comentado no vídeo anterior, dos sintomas experimentados, uma pessoa que esteja com uma questão de ansiedade crônica, ela pode vivenciar esses sintomas concomitantemente, né? Todos eles juntos, e mais de uma vez durante o dia. É muito sofrimento, ele é muito difícil. Então, quando você percebe que isso vem aumentando, que isso está lhe tirando definitivamente a paz, lembra que a questão de não conseguir dormir, de não ter a memória, de não focar, né? Então, quando você percebe que alguns desses sintomas estão de verdade influenciando o seu dia a dia, atrapalhando, essa vai ser a palavra mais simples que a gente pode dizer. Se ele está atrapalhando, então é uma hora de você procurar sim um profissional. Não deixe de procurar. Eu sei que há uma dificuldade muito grande hoje nos serviços públicos de ter um profissional que possa lhe atender, porque infelizmente tem muita coisa assim que chama de frescura. Há muito tempo atrás eu já trabalhei em recepção de pronto atendimento. Na época não falava UPA, falava pronto atendimento, ou urgência, emergência, alguma coisa era assim esse nome, né? E era muito comum chegar pessoas lá e os médicos diagnosticarem com o famoso DNV, né? Que não tinha nada a ver. Eles diziam que era pura frescura, pura frescura. Hoje, ainda bem, eu quero acreditar que não existe mais esse termo, que tudo já mudou, né? A saúde mental ela é levada mais a sério, até porque sabe-se que muitas das doenças, inclusive físicas, elas podem ter origem na questão da saúde mental, na questão da ansiedade mesmo. Essa ansiedade, olha, por exemplo, nós vivemos aí catástrofes, né? Esse período de chuva, por exemplo, é um momento que a gente viu aquele grande desastre, chama de desastre natural, porque foi muita chuva, porém natural entre aspas, pois as pessoas estavam em áreas que não eram para estar, sabidamente, né? E assim a gente vai no nosso dia a dia. É o nosso papel estar olhando, né, para essas questões. E toda essa situação, a gente pode dizer que existe aquele estresse pós-traumático. Então, você vivencia uma situação difícil,
muitas vezes até de luto. Luto, quando eu falo, não necessariamente de alguém ter morrido, mas de você ter perdido algo que era seu, que estava ali com você no seu dia a dia. Uma casa, né? Era seu. Tudo que faz parte da sua rotina e você vai perder, a gente vai estar pensando numa questão de luto, que é um outro assunto que eu vou trazer aqui com maior detalhes, né? Mas nesse momento a gente tem que estar atento a que é que pode desencadear, o que é que pode desencadear a minha ansiedade? O que? Então, o estresse é muito comum. Um ambiente de trabalho onde existe muita pressão também. Você trabalha em algum lugar onde tem pressão por demais, isso pode desencadear uma ansiedade, que eu já tinha falado, e aí vai trazer a síndrome de burnout. Nós temos também relacionamentos, né? Esses relacionamentos que hoje está na moda falar relação tóxica, os relacionamentos tóxicos, eles podem desencadear ansiedade. Que relacionamento que nós estamos falando? Nós estamos falando de relacionamentos. Vamos pensar no relacionamento de dentro de casa, familiar. Então, você chegar num ambiente onde existe alguém doente. Que tipo de doença? Pode ser uma pessoa acamada. É a realidade do qual eu convivo. Não, graças a Deus, eu não tenho ninguém acamado, mas pelo meu trabalho eu ouço, né? Eu ouço muito esses relatos. Então você pode encontrar alguém, você sai de manhã para trabalhar, volta para casa, você tem alguém ali amado, estimado, honrado, mas que infelizmente está acamado com a sua autonomia comprometida e que depende muito de você. Isso é um estresse, né? A gente pode ter também, infelizmente, convivência com pessoas que sejam dependentes químico ou que tenham um vício outro qualquer. E você vai chegar em casa e já sabe toda uma situação da qual você deverá conviver. Isso vai lhe trazer sim algumas crises de ansiedade. E olha lá, se nessas duas situações que eu falei não tem já uma questão cronificada ali. Mas a dor é tamanha e você pensa que não é nada disso e vai deixando para lá, né? Vai passando, vai passando. A gente pode ter também questões, eu já dei o meu exemplo aqui da questão de poder de compra, mas a gente pode ter comprometimentos financeiros, sérios comprometimentos financeiros. Uma dívida do qual eu não consigo sair, eu estou sempre só me enrolando dentro disso, cada vez mais. São situações que de repente eu acordo e penso, papai, como é que eu vou pagar essa conta? Lembra que nós falamos da questão do excesso de preocupação que pode também trazer ansiedade? Então, se eu acabo me preocupando por demais, eu não sei como eu vou pagar uma determinada conta, isso judia de mim, isso me dá esses sintomas. Às vezes eu nem percebo. Uma relação que não é boa, é abusiva. Eu vou chegar em casa e vou dar de cara com pessoas com quem eu me relaciono não tão bem. É uma relação abusiva, uma relação de desrespeito, enfim, essas situações também pode me trazer ansiedade. Então, tudo que gera um estresse, tudo que vai nos gerar estresse, pode gerar a ansiedade. A gente tem que estar atento, temos que estar assim bem atento com relação a isso tudo. E qual que é a diferença de uma ansiedade, né, e do transtorno de ansiedade? É justamente o que eu já havia colocado aqui. É o fato de que o transtorno de ansiedade, você deve ser diagnosticado por um profissional com muita responsabilidade. Não é? A vizinha foi lá e falou assim, né? Eu tô com dor de cabeça, não durmo direito, e o médico falou que eu tô com ansiedade. E aí, eu também tenho dor de cabeça, e aí eu vou falar, pô, então eu também tô com ansiedade. É isso que eu tenho. E para muitas pessoas, a ansiedade não passa de frescura. E você não procura um médico.
você continua com dor de cabeça. Isso pode ter outras razões que não necessariamente a ansiedade. Então é muito importante você estar atento a essas questões. Quando eu aqui jogo e falo dos sintomas, é uma questão de estar atento. Eu falei aqui que é importante estar ligado, estar passando com um profissional muito bom, responsável, me perdoe. Por quê? Porque este profissional vai ter, ele há de ter uma reunião, né? É um conjunto dos sintomas, e aí eu vou poder dizer, sim, você está com uma crise de ansiedade. E aí a observação. Então não é eu falar assim, pode ser crise de ansiedade, viu, Elaine? Tá? Pode ser. Até logo. Passa na recepção, você marca o retorno e eu vou marcar o retorno daqui 6 meses. Não é assim. Esse retorno ele deve ser agendado essa pessoa ela deve ser observada no período de 1 mês. Se nesse 1 mês não passou esse sintoma, pelo contrário, eles foram agudizando, eles foram piorando, aí eu tenho que ter um olhar muito mais minucioso e começar a fazer uma escala. Existem instrumentos muito legais, validados para profissionais e poder olhar, ver ali dentro dessa escala se você está ou não numa ansiedade e qual é esse estresse, como é que eu posso falar? Nessa escala ela vai dar ele vai te dar a amplitude disso tudo, né? Tá pequenininho, tá grande, tem que tratar, tem que tomar remédio. Ai, o remédio é uma outra coisa séria do qual a gente tem que falar. Não é para ficar tomando. Gente, as medicaçõezinhas aí, viu? Não é para tomar, porque eu fiquei assim, aturdida de saber que na internet vende medicação que para mim só é vendido com receita médica. Mas não, você consegue comprar essas medicações que é chamada psicotrópicas, né? E infelizmente você consegue comprá-las pela internet, que é uma loucura. Então, determinadas medicações só pioram. Só pioram. Muita gente acaba tomando o indutor do sono. Eu não vou falar o nome aqui, não. Quem toma sabe. Quem conhece sabe do que eu tô falando. Indutor do sono significa o quê? Tomar alguma coisa que me faça dormir, né? Os chamados hipnóticos. Só que essas medicações que só podem ser passadas por médico quando você foi bem avaliado, sabe? Porque essas medicações, infelizmente, elas trazem sintomas piores, elas podem perturbar muito mais, tá? Elas podem trazer situações de maiores estresse. Eu estou fazendo um curso, nesse momento eu estou fazendo um curso muito interessante e ontem eu tive uma aula com a psiquiatra que ela disse que esses indutores do sono, eles levam a você ter algumas memórias que só vai piorar a sua situação. Então vamos fazer de conta que eu tô assim com um problema. Eu passei por um estresse, eu não consigo dormir. Eu fui mandada embora do meu trabalho porque eu passei por uma humilhação e eu não consigo dormir direito. Aí eu vou ali no médico ou vou ali na vizinha, toma o famoso tal, eu vou tomar essa medicação e o que vai acontecer? Aquele momento do estresse que eu passei, ele virá à minha mente. Eu não vou conseguir dormir como eu deveria de verdade dormir. Atenção, sentir situações adversas, a gente ter reações adversas faz parte do processo. Nós precisamos disso. Então, quando nós falamos de ansiedade, dos sintomas da ansiedade, de onde advém a ansiedade, de onde ela pode surgir, o que eu mais peço para vocês é que tomem cuidado, tomem muito cuidado. Isso não é qualquer coisa. Se fosse qualquer coisa, não estaria passando aí notícia de que os Estados Unidos se preocupam com seus 40 milhões de pessoas que sofrem de ansiedade, porque a ansiedade,
Dentro dos sintomas, conforme eu coloquei, tem a impulsividade. Lembra na questão do comportamento, sintomas comportamental? Essa impulsividade pode me levar a adquirir uma dívida muito grande e daí eu vou achar que eu sou incapaz e aí eu não vou nem querer viver mais. Me leva a uma depressão, pior até, a um dar cabo da minha vida. Não quero mais. Eu posso também passar por uma situação dentro dessa questão da impulsividade de comer demais, comer muito, e aí isso vai me levar ou a uma obesidade, um sobrepeso, e isso sim acarretar outras coisas que não são boas, né? Vai me trazer um desconforto físico, vai me trazer toda uma situação de adoecimento, alteração lipídica, enfim, toda uma situação do qual a gente tem que evitar por uma questão de uma vida simples, saudável, procurando sempre se autoconhecer, perceber o que é que mais me incomoda, perceber aonde é que no começo, né? Tudo que tem início, quando a gente se percebe no início, fica muito mais fácil, muito mais tranquilo da gente dar conta disso tudo, tá? Então, pelo momento, eu vou dar um tempo aqui agora, porque já estamos com 16 minutos, quase 17 de vídeo. Vocês, por favor, deem uma olhadinha. Me sigam, por favor, nas redes sociais, me ajuda muito, tá? É o que eu peço para vocês. Tragam assuntos, deixam críticas. Procure, por favor, vir me procurar, vai, e vamos fazer uma live juntas? Vamos fazer a diferença. É só o que eu peço. E a diferença para o bem. Porque tá muito ruim, né, gente? Mas nós conseguimos fazer ficar bom, hein? Eu tenho certeza que sim. Um forte abraço. No nosso próximo encontro, eu vou começar a falar um pouquinho de como é que a gente pode perceber a ansiedade nas crianças, tá bom? Forte abraço, até mais, gratidão!